Primeiro, deixa eu me apresentar, o pastor Juscelino já me apresentou, mas eu queria acrescentar algumas coisas. Meu nome é Alessandro, minha esposa é Alessandra e André. Eu sou oriundo da Igreja Cristã Evangélica do Gama, sou nascido e criado no Gama. Quem ama, mora no Gama. Quando era jovem, era esse ditado que tinha lá, quem ama, mora no Gama. Então, sou nascido e criado na Igreja Cristã Evangélica. Minha família todinha, minha avó, Nazaré, que já está com Cristo, era da Igreja Cristã Evangélica do Gama também, teve 11 filhos, os 11 filhos todos da Igreja Cristã Evangélica, só um que não era do Gama, era da Igreja Cristã Evangélica Boas Novas. Então, fui criado na igreja, eu era o baixista, meu primo tecladista, o outro baterista, a prima ministrava, foi assim o meu contexto na Igreja Cristã Evangélica do Gama. Então, hoje, estando aqui na Asa Norte, pregando a primeira vez na Igreja Cristã Evangélica Asa Norte, é um prazer muito grande mesmo. Eu tenho boas lembranças de boas programações aqui. Uma das melhores programações que eu vim aqui foi num campeonato de futsal, que era de jovens, e a gente veio com o time do Gama como adolescente. E eu fazia parte desse time. Eu não me lembro muito bem, mas acho que a gente levou de 15-0 num dos jogos. Era jovem contra adolescente. O único time que a gente tinha no Gama era dos adolescentes. Então era esse time que tinha que jogar, e a gente queria participar. Importava que a gente participou e ficamos muito felizes. Mas é um prazer muito grande e um desafio mesmo trazer a palavra de Deus para com os irmãos e compartilhar de algo tão sério. Me foi incumbido, primeiramente, trazer uma pincelada sobre o dia 31, agora onde nós comemoramos 501 anos de Reforma Protestante. Então, nós comemoramos a Reforma Protestante através de Martim Lutero, o qual proclamou sobre essa reforma. A ideia inicial da Reforma Protestante, meus irmãos, não era como talvez alguns pensem como é hoje, que era de chegar, mudar e fazer a coisa acontecer. Não, Martim Lutero, quando ele faz a reforma, a ideia principal é que a igreja seja reformada, precisava mudar algo dentro do próprio corpo, da própria igreja. E aí forma-se os 5 pilares, que é soli fide, somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça e somente a Deus toda a glória. E forma esses 5 pilares, e nós, como cristãos, temos caminhado durante esses 500 anos desenvolvendo esses 5 pilares dentro da igreja. Porque não tem como mudar isso e não tem como nós não entendermos isso para o cristianismo hoje. Primeiramente, nós caminhamos somente pela fé, e depois cremos em toda a Escritura, acreditamos em Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas vidas, sabemos que só somos salvos pela graça, Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, e sabemos que toda glória somente a Deus. Então, caminhamos nisso, e hoje pensei em compartilhar com os irmãos uma dessas solas. Na verdade, eu vou compartilhar solos Cristo, somente Cristo Jesus. E que desafio, talvez, falar somente de Cristo Jesus. Em Guaratinguetá, uma das igrejas a qual eu pastoreei, lá em São Paulo, eu fiz 2 turmas de um livro que a editora Cristã Evangélica se dispõe, que a igreja que eu sei que funciona e usa, que é Investigando o Cristianismo. Inclusive até o Salles, que é presbítero da igreja, meu irmão, ele acha que dá aula, ele já me perdeu algumas... ele dá aula nessa área também. E quando eu trabalhei somente Cristo lá em São Paulo, é interessante que um dos alunos, ele estava muito eufórico para aquela lição, e aí eu falei assim, pesquise, quem já estudou Investigando o Cristianismo, fala, pesquise dentro do livro de Marcos, lá, e tente achar alguma coisa para você trazer, para que eu possa responder para você. Aí o pastor fala isso e fica animado, e ele foi lá, estudou. E aí o rapaz muito estudioso chegou para mim, pastor, me diz uma coisa, por que quando Cristo morre, um homem tira todas as suas vestes e sai caminhando no meio de tudo? Eu falei, rapaz, tanta coisa para você ver, tanta coisa para você traz o mais difícil para mim? Ele, pastor, você falou para a gente estudar, eu estou estudando. E aí eu expliquei para ele que era a questão dos judeus, tirar todas as vestes e vir e estar totalmente livre de todo o que pesava sobre si. E naquele instante eu falei, quando nós falamos de Cristo, tem muito mais que nós imaginamos ou pensamos. Tem muito mais para ver do que simplesmente achar Cristo nos salva, ponto. Na verdade, isso é
prioritário, isso é primeiro lugar. Cristo salva. Mas temos muito mais a aprender com Cristo. E esta noite eu queria compartilhar com os irmãos isso. Primeiro, abra sua Bíblia na Epístola de Efésios, na carta que Paulo manda à igreja de Éfeso, no capítulo 1. Aqui, Paulo, quando ele começa a trazer esse contexto para a igreja de Éfeso, no capítulo 1 ele vai trazer a esperança de Cristo Jesus quase que toda completa e entendendo isso. E ele vai caminhar dessa forma em quase toda a carta. No capítulo 2, ele traz como os mortos nos pecados, nos deleitos, na ira, e que Deus vem com a sua misericórdia e nos alcança. E que pela graça nós somos salvos. No capítulo 3, ele vai mostrar através de Cristo Jesus que nós somos salvos de fato com isso. E no capítulo 4 até o 6, ele vai falar sobre práticas da igreja. As coisas práticas que a igreja tem que fazer e caminhar. E hoje nós vamos nos reter somente do versículo 3 até o versículo 9 do capítulo 1. Eu sei que todos já ficaram de pé, mas aqueles que puderem ficar de pé, os que não puderem, não há problema nenhum, meus irmãos, pode ficar sentado, mas com muita reverência eu vou ler Efésios, capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 14, e os irmãos me acompanhem em leitura. Diz assim, aqui, nesse trecho, a palavra de Deus. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória e de sua graça, que nele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão de pecados segundo a riqueza da sua graça, que derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, o que de antemão esperamos em Cristo, em que também vós, depois de ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Vamos orar mais uma vez? Deus, o que o Senhor já colocou em meu coração, o que o Senhor já tem para esta tarde, começando a noite, ó Deus, para a igreja, que o Senhor possa falar conosco, e assim possamos ser abençoados por Ti, ó Deus. Em nome de Cristo é que eu oro. Amém. Obrigado, podemos sentar. Eu queria trazer primeiro alguns pontos curiosos para nós tentarmos compreender sobre esse pedaço. Aqui, de acordo com muitos estudiosos, e eu também creio nisso, está a maior sentença do Novo Testamento. Paulo, quando ele escreve essa carta à igreja de Éfeso, ele está preso. Ele está preso e ele, se você for ver no decorrer da carta, ele não vai falar, eu não estou triste porque eu estou preso. Muito pelo contrário, eu estou contente porque eu estou preso. E quando Paulo começa a escrever essa sentença, no grego, no original mesmo, no koiné, não tem vírgula, não tem ponto, não tem nada. Se você olhar o texto todo, o máximo que você vai ver aqui é uma vírgula e ponto e vírgula. Paulo não faz, e quando ele faz essa sentença, alguns vão falar que isso talvez seria um cântico até do próprio apóstolo Paulo. Mas eu creio que, na verdade, é uma sentença mesmo. Como Paulo estivesse escrevendo assim, bendito Deus, e ele começa a se empolgar, e começa a escrever, e começa a falar, ele fala, olha que interessante, Deus nos escolheu, Ele nos predestinou, olha que legal, Cristo, o amado, olha que bom, somos selados, e ele começa a se empolgar no que ele está escrevendo, na intenção do que ele quer falar. E ele, quando nós vemos que a Bíblia depois é dividida nesses pontos,
E como vemos isso depois lá na frente pela Vulgata, ela divide e coloca aqui como bênçãos, porque de fato aqui, se você quiser um texto, e se você não tem esse texto pronto, de ponta, um texto, pastor, um texto que vai me levar a entender completamente a trindade de Deus, é este. É este texto que vai mostrar para qualquer pessoa a trindade bem clara aqui. Se você olhar do versículo 3 até o versículo 5, final do 5, começo do 7, ele começa no bendito, no versículo 6 ele começa, para louvor da glória e sua graça. Aqui, no comecinho, ele está falando só de Deus. Daqui para frente, ele começa a falar de Jesus Cristo. E aí ele vai terminar de falar de Jesus Cristo no versículo 12, onde ele fala, a fim de sermos para o louvor da sua glória. E do 12 ao 14, ele vai falar sobre o Espírito Santo. Paulo faz toda essa diferença. E hoje eu queria trazer, literalmente, como nós podemos ver Cristo em tudo isso. Um professor meu no seminário, ele hoje está na Alemanha, pastor Fernando Meyer. Ele é pastor e é alemão. Então ele está na Alemanha, mas ele é pastor, ele voltou para a Alemanha e ele foi um dos melhores professores que eu tive no seminário. Muito inteligente, muito inteligente. E quando eu estava fazendo essa pregação, e um desafio, ele falava assim para a gente, olha, todo texto bíblico, de Gênesis a Apocalipse, ele tem que apontar Cristo Jesus. Todo texto bíblico. O que você acha que é impossível ver Cristo ali, você tem que apontar Cristo naquele texto. Cristo é todo o eixo do Antigo e do Novo Testamento. E hoje eu queria compartilhar isso. Eu queria trazer 3 formas ou 3 bênçãos redentoras, a qual nós podemos ver bem clara aqui. A primeira bênção redentora que eu queria trazer hoje é a bênção redentora de sermos escolhidos por Deus por meio de Cristo Jesus. No versículo 3, Paulo traz, bendito Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção. Bendito seja Deus. Deus, ele é bendito em todo tempo e em todo instante, por toda sorte de bênção, por tudo que Deus tem feito por nós. Interessante que Paulo poderia colocar assim, bendito seja Deus, mas ele nota que ele coloca, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele deixa bem claro, bendito é Deus, porque nos oferece a Cristo Jesus. O grande desafio que Paulo coloca para a igreja de Éfeso e coloca para nós hoje, talvez seja nós entendermos como nós temos direcionado até as nossas orações. Você já se deparou de vez em quando ou orar pelas bênçãos de Deus sobre as nossas vidas? Às vezes nós não oramos e não prestamos atenção. O que Paulo começa aqui, ele falando assim, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado em todas as regiões celestes, tem nos abençoado em toda esfera, em tudo que você faz. Geralmente, não que nós não possamos orar pelo que nós temos, pelo que nós temos alcançado no mundo. De fato, nós agradecemos a Deus. Deus, obrigado porque o Senhor me deu um carro novo. Obrigado porque o Senhor me deu uma casa nova. Obrigado que o Senhor me deu condição de ter um bom trabalho. Obrigado que o Senhor me deu inteligência para mim passar numa boa faculdade. Obrigado a Deus porque o Senhor tem me abençoado. Mas quantas vezes nós oramos e em meio às nossas orações nós não façamos assim primeiro. Deus, bendito é o Senhor Deus que me deu a salvação em Cristo Jesus. Antes de nós agradecermos qualquer outra coisa, que de fato as nossas orações têm que ser só em agradecimento a Deus. Quantas vezes nós paramos para falar, talvez o que Paulo deixa bem claro, a igreja de Éfeso aqui, deixa bem claro mesmo, olha, bendito seja esse Deus que tem nos abençoado, tem nos guardado. A gente não para orar nisso. Eu acho que, por muitas vezes, nós não oramos assim, Deus, obrigado, eu vou orar hoje só pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a minha vida, principalmente por Cristo Jesus,
que é meu Salvador. Sem Ele, não estaria aqui. Sem Ele não há salvação. Paulo continua, e ele continua de uma maneira tão interessante que ele fala assim, no versículo 4. Assim, como nos escolheu, alguns contextos e alguma Bíblia vai trazer, nos elegeu, nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. A gente tem algum problema, e temos algumas pessoas, em talvez colocarmos as palavras escolha ou não escolheu, meio à teologia e meio às convicções. Mas o grande fato, se nós olharmos para a palavra de Deus e olharmos para a Bíblia desde o princípio, é Deus que nos escolhe. E porque Deus escolhe uns e trabalha com outros, e outros não são alcançados por Ele, a Bíblia não traz nada, e quando nós chegarmos no céu, nós conversaremos com Deus e falar, Deus, o que foi que aconteceu? Na verdade, nós nem vamos falar isso. Quando chegarmos no céu, nós vamos estar tão plenos da glória de Deus que não vamos nem nos lembrar de nada. Só vamos adorar ao Senhor. Mas o que eu queria colocar bem claro para nós tentarmos entender como Deus, Ele é bondoso e nós devemos agradecer a isso, porque Jesus Cristo um dia compadeceu e veio e foi até mim e até você. Se você fala assim, pastor, mas como isso? De que forma nós somos alcançados? Como nós somos alcançados por Cristo? Eu tinha 7 anos de idade. Na Igreja Cristã Evangélica do Gama, o presbítero Valteno foi pregar num culto. No culto que o presbítero Valteno foi, ele foi com um terno goiaba. Naquela época usava os ternos de umas cores bem diferentes. O terno da cor goiaba, acho que alguns irmãos conhecem o presbítero Valteno. O terno da cor goiaba, e ele pregou sobre a volta de Cristo. Eu tinha 7 anos. E quando ele pregou sobre a volta de Cristo, aí ele cantou um hino que as igrejas não cantam mais, aquele hino depois me deu até medo naquela época, era aquele, o mercado está vazio, o rei está voltando, e eu fechei os olhos, e eu comecei a visualizar aquilo, e comecei a chorar, com 7 anos de idade, e ele falou, vem aqui na frente, quem sentiu o poder de Cristo, eu fui lá na frente, e com 7 anos de idade eu tinha plena convicção que eu tinha sido alcançado por Cristo Jesus, e dos 7 anos em diante, nunca me afastei de Deus. Nunca. Tinha os momentos igual nós temos, igual Davi, que entramos em algumas cavernas, igual Daniel. Ficamos afastados de Deus, mas desviar não tem como. E com 7 anos de idade eu tinha plena convicção que eu fui alcançado, escolhido, eleito por Deus. É nisso que talvez Paulo, e com certeza traz aqui, quando ele fala, olha, assim como ele o escolheu, como Ele o predestinou, que depois ele traz no verso 5 isso. E há uma diferença linguística muito grande para como ele fala o que escolheu, no versículo 5 ele fala, e nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Cristo Jesus, segundo o seu beneplácito. Deus é que nos elege. Agora, quem nos predestinou à salvação é Cristo Jesus. Que bom saber que nós somos salvos. Que bom saber que quando eu fechar os meus olhos, a primeira pessoa, a primeira coisa que eu vou ver é Cristo Jesus. O próprio Cristo fala isso, na cruz, em Mateus, capítulo 27 em diante, ele vai chamar o ladrão, e está lá com o ladrão e Cristo. Ladrão, hoje mesmo você ainda estará comigo no paraíso. E daquela mesma forma, eu creio que ao fechar os meus olhos, a primeira pessoa que eu vou ver é o meu Senhor, Salvador Jesus Cristo. Isso é predestinação. Não podemos ter dificuldades ou problemas com essa palavra tão séria e está colocada em Cristo Jesus. Algo que é verdadeiro em meio a Cristo Jesus. Nota que Paulo, nesses 3 primeiros versículos, ele fala, Deus faz tudo isso, Ele te tira, Ele te elege, mas Ele vai lhe predestinar através de Cristo Jesus. Não há outra forma, a não ser através de Cristo Jesus.
Não há outra maneira de caminharmos a não ser através de Cristo Jesus. Por isso que solo Cristo, somente Cristo. Quando Paulo caminha, e ele vai trazer agora o contexto de Cristo Jesus, no versículo 6 ele traz: para louvor da glória da sua graça, que nele nos concedeu gratuitamente no amado. A bênção redentora de sermos amados por Deus através de Cristo Jesus. Amado por Deus através de Cristo Jesus. Como é bom saber que eu sou amado. Não tem nada melhor do que saber que é amado. Quer ver um exemplo? Quando eu chego em casa e eu pego o André, e ele tem 6 anos, e de vez em quando eu chego em casa e eu encontro o meu filho, e ele chega e a gente fica em casa ali naquele momento de brincadeira com ele, ele olha para mim e fala assim: pai, o senhor é tão forte. Aí eu faço assim: filho, é porque o papai come muito. Papai é forte mesmo. Pai, o senhor é tão forte. Que bom, pai. Eu amo muito o senhor. Como é bom ouvir aquilo do meu filho. Como é bom ser amado. Como é bom saber que Cristo Jesus morreu por mim e por você, por amor, mesmo nós sendo totalmente errados. E até hoje não temos conserto. Ainda continuamos em todos os erros e delitos. Mas como é bom saber que eu sou amado da mesma forma. Quando o meu filho olha para mim e fala: pai, eu te amo, como o senhor é forte. Eu falo: meu filho, eu não falo comigo mesmo, eu tenho tantos defeitos. Eu vou ter que lhe corrigir. Eu vou ter que talvez alguma hora te chamar a atenção. Vou ter que ser duro com você. Mas como é bom saber disso. Que mesmo em meio aos meus defeitos Ele me ama. Como é bom saber que mesmo em meio aos nossos defeitos, o qual o próprio apóstolo Paulo vai falar em Romanos capítulo 7, que quando ele quer acertar e que ele erra, as coisas continuam tudo errado. No comecinho do capítulo 8, Paulo fala: pois não há condenação sobre mim e sobre você, porque estamos em Cristo Jesus, nada pode nos condenar, nada pode condenar a quem está em Cristo Jesus. Como é bom saber assim: este amado meu é você. Como é bom saber disso. Como é bom saber que temos bênção da redenção através do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, no finalzinho lá no 39, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em quem? Cristo Jesus. Nada pode me separar, somente Cristo. E Paulo, quando ele traz aqui essa carta, ele fala isso, gratuitamente, de graça, Ele nos dá esse tão grande amor, esse amor que é incomparável. Ele continua no versículo 7 e fala: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão de pecados, segundo a riqueza da sua graça. Versículo 8. Que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, no qual temos redenção, no qual somos libertos, no qual somos redimidos por este sangue, por sangue de Cristo Jesus. Por sangue que lava os meus pecados, limpa quem eu sou, muda a minha história, muda a sua história. Cristo Jesus é o único que faz isso. E quando Paulo traz esses 2 versículos, e na parte B do versículo ele fala: segundo a riqueza da sua graça, essa graça a qual nós não temos conhecimento de tão grande porque no próprio Efésios capítulo 2, versículo 8, ele fala: porque pela graça, até citei aqui no começo da pregação, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obra, para que ninguém se glorie. É desta graça, é dessa riqueza que Paulo está falando. Por isso que dentro dos pilares da reforma, a graça ela é irresistível. Eu até falo que não
não existe coração tão duro o qual o amor de Cristo não penetre. Não existe. Não existe. Sabe quando você vê dentro da sua própria vida, no seu próprio contexto, pessoas que você conheceu quando era mais novo, ou talvez pessoas que você fale, quando você se depara com aquelas pessoas e vê ela com a Bíblia, ou vê ela em outra igreja, fala assim, mas você se tornou um cristão? Nossa, eu pensei que todo mundo poderia ser um cristão, menos você. Isso se chama graça irresistível. É dessa graça que Paulo fala. É dessa riqueza que Paulo traz. É isso que Paulo traz para a igreja de Efésios. Só através de Cristo. É só entender Cristo Jesus. E ele caminha falando, no versículo 8, que Deus derramou abundantemente sobre nós toda a sabedoria e prudência. Quando Deus derrama sobre nós a sabedoria e prudência, essa sabedoria e prudência vem de Deus para conosco. O apóstolo Paulo está falando assim, não é para que você seja um Salomão. Não é para que você seja o homem que, talvez, dentro do contexto de Brasília, eu sou de Brasília, vá passar nos melhores concursos públicos, ou vai ser o homem mais sábio, ou talvez vai ser o mais prudente de tudo. Paulo não está falando nada disso nesse contexto. Paulo está trazendo o contexto de Cristo Jesus. Lembra que eu falei que é uma sentença e que Paulo traz todo o contexto? Então, quando Paulo fala isso, ele pega no versículo 9, e ele vem caminhando no versículo 9 e fala, desvendando o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, ou bom prazer, que propusera em Cristo Jesus. Paulo fala toda a sabedoria e prudência para você ter entendimento de quem é Cristo Jesus. De quem é esse Senhor. É para que quando você for pregar e quando você for falar de Cristo Jesus, saber de quem eu estou falando. É essa sabedoria que Paulo fala. É no amado que você vai ter essa sabedoria. É em Cristo. É de quando você for compartilhar com uma pessoa sobre Cristo Jesus, é você falar assim, nossa, mas parece que você andou com Cristo. Esse mesmo professor que eu tive no seminário, ele deu uma matéria para a gente de Romanos 12, capítulo 1 e 2. Eu estudei um semestre, Romanos 12, 1 e 2. Esses dois versículos. Eu falei, meu Deus do céu. Tinha momentos que na aula eu falava assim, ô professor, o senhor andou com Paulo? Não tem lógica. O senhor está tirando tanta coisa desse jeito. Parece que o senhor andou junto. É dessa mesma forma quando Paulo traz aqui para a igreja de Éfeso e para nós. Cristo Jesus tem que ser tão... A sua sabedoria, a sua prudência para lidar como cristão tem que ser tão grande, que esse mistério, o qual Paulo coloca aqui no versículo 9, esse mistério que já estava guardado, que é Cristo Jesus, que agora foi revelado, tem que ser anunciado, tem que ser proclamado, tem que ser falado. Essa bênção redentora de sermos amados por Deus através de Cristo Jesus vai nos impulsionar a isso, vai nos falar de Cristo o tempo todo, e em todo o tempo nós vamos falar de Cristo Jesus. Me lembro e volto quando, certa vez eu estava vindo de São Paulo para Brasília, e quando chegamos em Uberlândia, dentro da cidade, quando chegamos em Uberlândia, o trânsito estava parando. Estava eu e a Alessandra, nós não tínhamos o André ainda. E quando estávamos parando o carro, eu falei para a Alessandra, amor, pega a bolsa térmica, agora é a hora da Coca-Cola, né? O trânsito está parando, a gente pode provavelmente tomar aquela Coca-Cola. E quando a Alessandra falou, tá bom, e quando ela baixou para pegar a Coca-Cola, de repente, eu escutei uma freada muito forte atrás. E quando eu escutei uma freada, foi pá, uma batida. E eu, pá, outra batida. E pá, outra batida. Eu falei, ai, vai bater no meu. Eu segurei no freio, tinha uma Hilux na minha frente. Eu segurei no freio, eu falei, meu Deus do céu, se eu bater nesse carro, meu carro é um Clio. Eu era seminarista, eu falei, não vou ter como pagar. E como é que eu vou fazer? E eu segurei. E não bati. 5 carros. A que bateu o primeiro lugar, ela veio e ela estava no celular. E estava com outra mulher do lado. E quando todo mundo desceu e aquela confusão e todo mundo falando, eu, quem foi que causou? Eu cheguei na mulher, na última, de um Fox, ela que tinha batido em tudo. Quando eu cheguei perto dela, eu olhei para ela e falei, e ela estava sangrando, ela tinha batido, estava sem cinto, bateu o rosto, a testa estava sangrando aqui, e o sangue corria, e muito sangue corria pela cabeça dela.
E aí eu vi uma blusa atrás no banco, e todo mundo discutindo, querendo saber, brigar. Eu peguei a blusa, falei, senhora, coloca na sua cabeça. E ela colocou e falou, o sangue parou? Eu falei, parou, de cair na testa, mas estava caindo agora para trás. Mas tinha parado. E a outra chorando, eu falei, minha senhora, a senhora conhece Cristo Jesus? E ela, quem, meu amigo? Eu falei, Cristo Jesus. A senhora sabe que Ele é o único Salvador das nossas vidas? A senhora tem que saber quem é esse Senhor. Ela, eu não estou entendendo nada. Eu falei, não, a senhora tem que entender. Olha para mim, olha para a minha boca. A senhora conhece Cristo Jesus? A senhora sabe que Ele é o único suficiente Salvador das nossas vidas? A senhora precisa entender quem é Ele. A senhora precisa entender que Ele é que nos salva. E ela, tá, eu entendo. Compreende então isso? Compreende que a senhora precisa clamar por Ele? Compreende que Ele é o único Salvador das nossas vidas? Compreendo. E ela naquele momento, chegou muita gente, mas o meu desespero era de ver aquela mulher, que talvez poderia morrer ali, poderia acontecer qualquer coisa, e eu tive a oportunidade, talvez naquele momento, de falar de Cristo, e ela aí. Nós confundimos muito quando nós colocamos a reforma protestante, e talvez os grandes crentes, ou os crentes da cristã evangélica, que são tidos como os tradicionais, e falamos, não, nós somos reformados, ou somos tradicionais, e por isso, comamos e bebamos, mas não falamos de Cristo. Não, não é assim que funciona. Na igreja cristã evangélica, em Goiânia, a última igreja onde eu pastoreei, tinha uma feira do lado da igreja. Alguns domingos eu pegava o meu violão, na horário da escola dominical, me vestia de Fred Flintstone, não que eu pareça o Fred Flintstone, e ia para a feira tocar violão e chamar as crianças para ir para a igreja. Entendendo que tem que ser anunciado Cristo Jesus. É isso que Paulo fala aqui. O tanto é que no versículo 10 ele vai continuar dessa forma. Ele fala, olha, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto a do céu como as da terra. As coisas estavam bagunçadas, por isso que Paulo fala, convergir em Cristo, convergir nele. Antes de Cristo, estava tudo bagunçado, a coisa estava em desordem. Os fariseus, os escribas, aqueles que foram criados naquele período de 400 anos, logo depois de Malaquias, quando Malaquias acaba o livro de Malaquias, tem 400 anos, 200 anos depois, quando Deus não falou com mais nenhum profeta, aí criou-se os escribas, os fariseus, aqueles homens, eles estavam bagunçando tudo, fazendo tudo de maneira errada. Por isso, quando chega aqui, somente Cristo para convergir em toda a plenitude do tempo, para arrumar todas as coisas. E nós temos hoje gratuitamente isso. Porque não anunciamos, porque não falamos. Se temos essa bênção bem clara em nossas vidas, o amor de Deus através de Cristo Jesus, temos que anunciar, temos que falar. Paulo continua no versículo 11, e fala, nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinado, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Todas as coisas Deus faz, através do conselho da sua vontade. Somos herança. Que coisa boa é saber que eu faço parte disso. Romanos capítulo 8, Paulo também vai falar isso. Que eu e você somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus. Nós, como diz o ditado popular, não somos filhos de chocadeira, somos filhos do Deus vivo. Somos filhos de Deus. Temos salvação em Cristo Jesus. É através de Cristo Jesus e por meio de Cristo Jesus. E quando Paulo traz nesse versículo e fala todo o propósito daquele que todas as coisas por meio da sua boa vontade, ou da vontade do Senhor, do conselho dele, é falar, não há nada melhor do que andar segundo a palavra de Deus. Não há nada melhor do que compreender quem é Deus. Em Filipenses capítulo 2, versículo 2 em diante, Paulo vai falar sobre um termo que vai nos trazer e nos vai levar a entender isso bem claro. Sobre o desenvolvimento da salvação. E Paulo fala, olha, tanto querer e o realizar na sua vida, quem faz é Deus. Engraçado que Paulo, logo depois que ele fala isso, ele fala assim, o querer e o realizar na sua vida, quem faz é Deus, e ele fala assim, não murmure, não reclame,
faça as coisas em meio a uma geração pervertida e corrupta. Caminhe dessa forma, porque você não vai chegar lá na frente e achar que correu inutilmente. Muito pelo contrário. Você vai saber que Cristo esteve contigo em todo o tempo. Você vai saber que a graça de Deus habita em você em todo o tempo. Quando Paulo caminha aqui, e ele faz a outra diferença bem clara, e ele vai trazer no versículo 12 em diante, que ele fala, a fim de sermos para o louvor da sua glória, Paulo entra agora na questão do Espírito Santo. Ele tratou primeiro Deus, e depois vem através agora de Jesus, e agora através do Espírito Santo. E ele fala, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, o que de antemão esperamos em Cristo. Nota que Paulo está falando do Espírito, mas ele fala, esperamos em Cristo, em que também vós, depois de ouviste a palavra da verdade, o Evangelho, esse Evangelho é Cristo Jesus, da nossa salvação, tendo nele crido em Cristo Jesus, foste selado pelo Espírito Santo da promessa. Você sabe por que a Bíblia ela é considerada o livro mais autêntico do mundo? A Bíblia é considerada o livro mais autêntico porque quando a Bíblia foi escrita, logo depois dela ser toda escrita, ela era registrada. O cartório não foi inventado agora, então tinha selos. As pessoas escrevendo nos pergaminhos, ia colocando, ia tendo selo. Então, escrevo 5 páginas, selo. Escrevo mais 5 páginas, selo. Aquele selo significava que aquilo ali era autêntico. Era como se fosse uma autenticação. Era como provasse que aquilo ali era igual, idêntico ao original. Ao original. Então, quando nós entendemos isso, e nós vemos isso, quando Paulo traz esse contexto de selado pelo Espírito Santo, é sinal que eu e você somos originais. Somos verdadeiros cristãos. E quando Paulo traz esperando em Cristo, sinal que nós sabemos que Cristo voltará. É o que nós cantamos, eu sei que o meu Redentor vive, se levantará, que a forte mão dele nos sustenta. Ele sabe todos os meus dias. Só me lembra muito Davi, quando ele pega aquelas pedrinhas e fala, eu vou na mão do Deus vivo, eu vou em nome dele, não preciso de mais nada. Em Lucas capítulo 9, quando Cristo faz o chamamento dos seus 12 apóstolos, no versículo 4 e 5, ele vai falar, olha, não leve nada, nem alforje, nem bordão, não precisa carregar nada. Na casa que entrar, dali sair, não permanece lá também não. Mas anuncia a Cristo Jesus. No finalzinho do versículo 6 fala, e saíram por todas as aldeias, tribos, anunciando a palavra de Deus. A convocação ali é de Cristo Jesus. É Cristo Jesus que convoca. E logo depois, em Lucas capítulo 10, ele convoca os 40 e convoca mais pessoas. Mas inicialmente, quando ele convoca os 12, ele fala assim, vai em meu nome. Quando Paulo vê tudo isso, esse cenário, ele está escrevendo essa carta, ele fala assim, olha, não tem nada melhor do que ser garantido através do Espírito Santo. Não há nada melhor do que você ter um selo de ser autêntico e de ser verdadeiro filho de Deus. E talvez você fale assim, pastor, mas como que eu posso entender e como que eu posso compreender que alguém, de fato, é ou não é filho de Deus? Paulo vai trazer essa resposta bem clara para nós. Em Romanos capítulo 8, no versículo 12 em diante, Paulo diz, assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne como se constrangido a viver segundo a carne. Porque, se viver segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, segundo, pelo Espírito, mortificareis o efeito do corpo. Certamente vivereis. Pois, todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, são o quê? Filhos de Deus. Vou ler novamente. Pois todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, o qual eu estou falando do selo, o qual Paulo diz em Efésios, são filhos de Deus. Porque não recebemos o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizado, mas recebemos o espírito de adoção, baseado no qual chamamos Abba Pai, uma maneira carinhosa. O próprio Espírito, notem, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos o quê? Filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros.
herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. E se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Nota que o versículo 16 diz: o próprio Espírito testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus. Se essa redenção, essa graça maravilhosa tem alcançado você, essa redenção de crer em Cristo através do Espírito Santo selou o teu coração, você sabe que você é filho de Deus. A gente tem um mal muito grande como cristãos de vez em quando. Eu já vi muitos pastores, amigos, inclusive eu também já fiz, de falar assim, como é bom ver aquelas pessoas que se convertem no início, né, pastor Celino? Aqueles novos da fé que eles saem e acabou de se converter hoje, amanhã ele já quer pregar e já quer pegar a Bíblia e fala assim, ele está na sede. A grande verdade, até os cristãos que já têm 30, 40, 50, 90 anos de crente, tem que ter essa mesma sede, tem que ter esse mesmo ânimo, tem que pregar essa mesma palavra, porque se ele foi selado, se ele é filho de Deus e ele entende isso, ele tem que pregar. O tanto é que um pouquinho mais atrás, no capítulo 8 lá de Romanos 8, Paulo vai falar sobre isso quando ele vai falar sobre o Espírito Santo. Ele fala assim, se de fato o Espírito Santo está em vocês, vocês são filhos de Deus. Paulo parece que não coloca a mão no fogo pela igreja de Roma. Ao contrário do que ele faz aqui em Efésios. Ele fala, vocês são filhos de Deus. Nós podemos ver Paulo falar isso em Efésios. E podemos ver Paulo falar isso também em Filipenses, capítulo 4. Porque Filipenses, Paulo teve uma grande amizade mais forte. A igreja de Filipenses foi a igreja que ajudou mais a Paulo. Em Filipenses 4, Paulo vai trazer isso bem claro. Filipenses 4, no versículo 3, Paulo fala que, olha, aqueles o qual, ele vai falar, colaboraram comigo, o qual o nome deles se encontra escrito no livro da vida. Gente, que maravilha isso. É como se eu pudesse hoje à noite, aqui, olhar para o Henrique e para a Sandra, que são amigos meus há muitos anos. Quando eu era seminarista, fiz estágio em Sobradinho, eu dormi na casa deles. E com certeza eu olhar para o Henrique e para a Sandra e falar assim, a Sandra e o Henrique, o qual o nome deles se encontram no livro da vida. Que fantástico o Paulo entender isso e olhar e falar assim, eu consigo olhar para as pessoas e ver Cristo nessas pessoas, porque é o Espírito Santo que sela isso. Aqui em Romanos, Paulo fala isso, que o Espírito Santo de Deus testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Se ele testifica comigo, se essa bênção redentora chega em minha vida, então quando eu adentro dentro da igreja, quando eu olhar para os cristãos, eu falo, este é um cristão. Este é um cristão. Este é um homem de Deus. Vou orar por ele. Que bom ter cristãos em nosso meio. Que bom ter bons cristãos dentro das nossas igrejas. Paulo não muda e não tem outra ideia a não ser essa nesse contexto. No versículo 3 ele fala, e tendo também vós, depois de ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, crido, tendo nele crido, foste selado pelo Espírito Santo. No versículo 14, o qual é penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Resgate da propriedade, penhor. Penhor é algo que foi colocado, algo que está lá, que vale, que vai pagar, que foi penhorado. Não aconteceu isso, não terminou ainda, não acabou. Só vai acabar no dia da redenção. Em Efésios capítulo 3, Paulo vai falar sobre isso. Esse penhor só vai ser resgatado no dia de Cristo Jesus. As nossas obras, Filipenses capítulo 1, só vão ser vistas mesmo, de fato, como em Cristo Jesus, no dia de Cristo. E o que nós temos caminhado? Como que essa bênção redentora de crer no Evangelho através do Espírito Santo tem mudado a minha vida? Como que nós podemos falar assim, somente Cristo? Eu não prego outra coisa a não ser Cristo Jesus. Eu não falo outra coisa na minha boca a não ser Cristo Jesus.
O que sai da minha boca é isso. Me lembra muito, quem é mais antigo vai lembrar de um cântico que fala assim: que as palavras da minha boca, meditação do meu coração, sejam todas de louvor a Ti, ó Senhor. No tempo da minha avó jogava biloca, bem antigo, mas olha a profundidade. Que as palavras da minha boca, meditação do meu coração, sejam todas de louvor a Ti, ó Senhor. Tudo que sai da minha boca, tudo que sai do meu ser, tem que ser Cristo Jesus. Ou senão, você não é cristão. No grego, pequenos cristos. Se você é um cristão, uma porção de Cristo Jesus, pequenos Cristo, tem que anunciá-lo, tem que falar quem Ele é, tem que testificar, tem que testemunhar. São essas bênçãos que são derramadas sobre nós. São isso que Paulo traz nesse contexto para a igreja. Olha, somos resgatados por Deus através de Cristo Jesus. Somos amados por Cristo Jesus. E somos selados, garantidos pelo Santo Espírito da promessa. Isso nos garante que eu e você, um dia, nos encontraremos no céu. Juntamente com todos aqueles, o qual Deus os convocou, os chamou, os predestinou, os elegeu. Como é bom saber que nós fazemos parte de um povo. E graças ao bom Deus, graças a Ele mesmo, não tem escrito na testa de ninguém: este é salvo e este não é. Louvado seja o Senhor por isso. O que tem escrito na testa de todos nós é: somos pecadores e carecemos da glória de Deus. Todos. Todos nós pecamos e carecemos disso. É isso que nós temos que entender. Saia daqui, meu irmão, sabendo que Cristo Jesus é o único motivo de você estar aqui. Entenda isso. Saia daqui com essas 3 bênçãos redentoras maravilhosas. Você é escolhido por Deus por meio de Jesus Cristo. Você é amado por Deus através de Jesus Cristo. E você crê no Evangelho através de Cristo Jesus. Somente Cristo. Não precisa de mais nada. Só Cristo Jesus. Que Cristo, o qual um dia me alcançou com 7 anos, possa alcançar o seu coração, possa mudar a sua vida. O que mais me encanta em ser cristão é quando eu fito os meus olhos para a palavra de Deus e vejo lá em Romanos, capítulo 12, quando Paulo fala que nós somos transformados. E aquela transformação que Paulo fala não é uma transformação como você se transforma e depois volta à sua origem. Não. É uma transformação que não tem como voltar. E quando Paulo fala para nós nos conformarmos com esse século, e aquela transformação é diária, é sinal que eu e você somos transformados por Deus em todo o seu respirar, em todo o seu instante, em todo o seu momento. Eu louvo a Deus porque eu sou transformado por Cristo em todo o tempo. Senão eu não seria cristão. Louvado, engrandecido seja o Senhor. Vamos orar? Amado Deus, muito obrigado por saber que eu preciso de Ti, ó Deus. Muito obrigado por Cristo Jesus, único e suficiente Salvador da minha vida. Obrigado a Deus porque eu tenho plena convicção que o Senhor tem amado esta igreja durante toda a vida dela. Continue abençoando o pastor Eduardo Bittencourt com toda a sua liderança. Muito obrigado a Deus pelo privilégio de poder trazer a palavra do Senhor para esses irmãos. Quão grande responsabilidade é esta, ó Deus. Muito obrigado porque o Senhor falou muito ao meu coração. E que assim também, ó Deus, possamos sair daqui transformados através do Teu Santo Espírito e em Cristo Jesus. Abençoe-nos, ó Deus, e guarde-nos, ó Deus. Abençoe aqueles que vão para casa, leve debaixo da Sua boa e santa mão, que possamos, ó Deus,
sairmos daqui cheio da tua graça e da tua glória. É em nome de Cristo que eu oro e agradeço. Amém.